verdade. Você quer que eu fale a verdade sobre o tipo assim, pessoas me cansam. Depois que eu emagreço, começo a esse processo de socializar mais, você me salvou de uma vida miserável, o João me salvou de uma vida sem responsabilidade. E pra mim, eu tenho que ter previsibilidade. É essencial que eu tenha previsibilidade. O Júnior é um homem de 31 anos e recentemente se levantou a hipótese diagnóstica de... Foi no silêncio que o meu cérebro gritou isso daqui, e geralmente quando o meu cérebro grita eu tenho a necessidade de gritar pro outro cérebro. E no caso é o cérebro do... Ju. Se apresentou. Que pra quem não sabe é o meu marido querido, amado e companheiro. E eu sempre troco muita ideia com ele a respeito de N coisas, e sempre são papos muito gostosos, e por que não compartilhar esses insights, né, aqui com vocês. Sabe por que você não entende? É que você vai sem roteiro, vai sem nada, só fala, vai, já suja. Lembra do que eu falei? Que eu tenho essa dificuldade de interagir? Eu crio os roteiros na minha cabeça e já sei... Então, vamos voltar de novo. O que eu Tá sei responder. Tá bom, então, vamos criar. Vamos criar um roteiro na sua cabeça! Então, quando a pessoa vai falar alguma coisa, eu tenho que responder, eu já criei esse roteiro na minha cabeça. Tá aí, ó, pronto, um assunto ótimo pra gente abordar. Abordar o quê? Vamos falar sobre isso. Sobre minha dificuldade de falar Sim, com como pessoas? é? E isso é uma coisa que você melhorou muito. Você melhorou muito. Muito estudo. Muito estudo. Tá, então não é uma coisa natural pra você? Não. Não. Como é que você chegou nessa conclusão de que você precisava ter esse roteiro na sua cabeça pra conseguir levar uma conversa? Tinha do que eu encontrava pessoas aleatórias e tentava desenvolver uma conversa e não ia pra frente. Por que isso não ia pra frente? Porque me dava o branco. E esse branco, como que você define esse branco? Eu não sei, eu só sei que vinha o branco. Aí eu comecei a reparar nas conversas das pessoas. Tá, então pra gente conseguir categorizar isso que você tá falando, você tem uma dificuldade de interação social. Sim. Dentro dessa dificuldade de interação social, o que você acha que mais impactava na sua vida e no seu dia a dia de forma geral, que te levou a ter esse pensamento de que você tinha que fazer alguma coisa, aprender alguma técnica pra conseguir desenrolar isso? Ser chamado de psicopata. As pessoas olharem pra mim e falar, ele tá com cara de bravo, eu não vou chegar nem perto dele. E eu tava normal. E isso é uma coisa que acontecia com que frequência? Sempre. Tipo o menininho do chamado lá, né? Isso me irritava pra caralho. Essa irritação, né? Essa insatisfação de ser chamado de psicopata o tempo inteiro. Você acha que isso, pode ser sincero, é um problema das pessoas? Não, era um problema meu. Tanto é que eu fui buscar melhorar isso, porque eu vi que era um problema meu. Você sabe que isso é uma dificuldade por conta de uma condição que você tem, certo? Mas essa condição, ela te dá o direito de continuar sendo do jeito que você era? Não é questão de direito, né? O mundo funciona como ele tem que funcionar. Se você não se encaixa nele, não importa o que você tenha, você vai sofrer. Ou seja, aí vai da consciência da pessoa se ela vai querer se ajustar ou não. é uma escolha, né? Sim e não, porque até então não era uma escolha consciente minha de afastar as pessoas que eu não tinha muita afinidade, mas também não conseguia aproximar pessoas que eu gostaria de ter por perto. Não é porque você não tinha repertório pra isso, não é porque você não tinha... A junta dos dois. Quando você é pequeno e você é ali introduzido a viver com pessoas, você naturalmente desenvolve essa habilidade de convivência, de interagir, de responder, dependendo da sua emoção ou não. E eu não tinha isso. Eu era aquele cara egoísta que já tinha uma questão de eu não gosto muito de pessoas, as pessoas também não gostam de mim, então ok. Só que quando você cresce, você começa a reparar que tipo, a vida não é muito se cercar só de pessoas que você gosta e aquelas que você não quer, você só rejeita. E outra, às vezes você começa a gostar de outras pessoas quer que elas estejam por perto, mas você não consegue atrair ela, aí você começa a sofrer. Tá, e você usou o termo aí, egoísta. Você acha que egoísta seria o termo correto pra definir isso? Ou será que não seria o caso de que você tinha o seu mundo como centro? Talvez porque isso. Egoísmo tem um peso mais pejorativo, né? No caso de, tipo assim, é uma escolha consciente e querer só o que eu quero. No seu caso não era consciente, não é? Sim e não, porque ao mesmo tempo que eu não era consciente que isso talvez era por causa de uma condição, né? Eu sabia que, tipo assim, eu tava sendo egoísta. Eu tava, tipo assim, as coisas têm que ser do jeito que eu acho que tem que ser. Porque na minha cabeça era muito, muito forte o sentimento de, se não for do jeito que eu acho que tem que ser, então não tem que ser de qualquer jeito. Como é que eu chamo isso? Rigidez cognitiva. Rigidez cognitiva. Isso é uma rigidez cognitiva. E pra quem não entendeu ainda tudo que nós estamos falando, né, nessa conversa, bom, o Júnior é um homem de 31 anos e recentemente se levantou a hipótese diagnóstica de TEA, autismo. Quando a gente fala de autismo, são várias características dentro de um espectro. E dentro desse espectro, o Júnior ele tem muitas características no comportamento dele, né? A questão da rigidez cognitiva, desse egoísmo, né? De se colocar ao centro, de viver dentro do seu mundo, de ter essa dificuldade de interação social. E obviamente que não é somente isso que define o autismo, até porque de pessoa para pessoa varia muito, né? Essas características. Mas o que nós estamos querendo trazer aqui,
nesse diálogo, nessa conversa, é a solução que ele encontrou dentro das dificuldades dele pra transformar isso. Então, cara, quem vê o Ju hoje não é o mesmo Ju. Não é o mesmo Ju de alguns anos atrás, né? A forma que ele se portava, a forma que ele conversava com as pessoas, e é o que ele falou. Isso é fruto de muito estudo. Ele entendeu o funcionamento dele, e a partir de entender esse funcionamento, ele passou a buscar ferramentas para conseguir ter uma melhora, né? No comportamento, na leitura social dele para as pessoas e das pessoas para ele, né? Falando dessa questão da leitura social. Para você, como que era a leitura social antigamente e como que você tem essa leitura social hoje e como que você acha que as pessoas fazem essa leitura social de você? E como eu olho as outras pessoas? Tipo assim, se você conseguia fazer a leitura do sentimento delas ou não, e hoje você consegue porque tal coisa você aprendeu, e também da mesma forma, a forma que as pessoas olhavam para você e te olham hoje. Então, essas dificuldades eu não tinha, Giovana. De fazer leitura. De fazer leitura. Eu sabia quando eles estavam nervoso, bravo, essas dificuldades de... Eu acho que minha qualidade, interpretar sentimento você conseguia. Então. Desde pequeno, era... Eu tinha a sensação que eu conseguia entrar na cabeça da outra pessoa e sentir ou pensar como ela estava sentindo. Então, essa dificuldade, não. Era mais uma questão de, tipo assim, pessoas me cansam. Mas você tem uma dificuldade de leitura social. Das entrelinhas. Vou te dar um exemplo. O que aconteceu com a gente ontem, que a gente brigou. Aí já é o... Não, olha só, veja bem. Não, você tá vendo muito videozinho de Instagram. Não é videozinho que até mesmo que você me mandou, eu falei... A outra questão da leitura social, então, em relação das pessoas pra com você. O que eu tô querendo te dizer é, de antes e de agora, você sente diferença? Por exemplo, que antes você estava tentando ser simpático de alguma forma e as pessoas não enxergavam essa simpatia e isso bugava a sua cabeça. É isso que eu tô querendo dizer. Não, aí é que entra a polêmica aqui. Antes, eu era um obeso, que minha fisionomia, que fala, Sim. já não era muito agradável. E tinha as minhas questões que eu não abria autoestima. Então, às vezes, muitas das vezes que eu pensava em abrir a boca, ou até mesmo quando eu não abria a boca, as pessoas já tendiam a me olhar com um olhar, como é que fala? De julgamento. De julgamento. Então já tinha isso antes, a questão física mesmo. Então já tinha essa base, não era só a questão do autismo, já tinha essa base. Já tinha isso. Aí é que eu falo, até eu emagrecer, Amor, eu não mudei muito. Olha, eu rebato isso que você tá falando, porque mesmo depois que você emagreceu, você ainda era carrancudo, você ainda não tinha esse filtro. É aí que eu vou chegar. Mas depois que eu emagreci, muitas pessoas naturalmente quis se achegar pra mais perto. Sim, mas isso não tem... Bom, claro, a parte da imagem não tem como negar que impacta, porque a pessoa magra, ela é magra, né? Ela é socialmente aceita, isso é óbvio. Mas você não acha que não foi só a questão do emagrecimento, mas algo dentro de você que foi mudando também? Então, emagrecer me trouxe mais autoestima. As pessoas começarem a se achegar e perguntar o que você fez pra emagrecer tanto e mudar tanto. Tipo assim, por dentro eu não tinha mudado tanto. Alguma coisa assim, mas nem tanto. Mas pelas pessoas começarem a se achegar, eu comecei a me sentir na necessidade. Você também, porque você sempre foi da galera. Então eu me sentia muito mal de socializar e ter que ficar no cantinho muitas vezes, porque eu não sabia o que falar, não sabia conversar, não sabia interagir. Então isso foi fazendo que eu começasse a estudar mais sobre esse lance de o que as pessoas gostam, o que as interessa, o que elas admiram, o que se espera. Por exemplo, eu, como homem, o que as pessoas esperam de um homem. Aí entra várias questões. Que você pode dizer, não, eu só sou uma vítima da sociedade, jogar por baixo do pano e caminhar, seguir em frente. Ou você pode olhar para essas coisas e se questionar aonde eu tô falhando. Foi isso que eu fiz. Por isso, quando eu falo, foi muito estudo, porque coisas que as pessoas aprendem naturalmente, eu tive que buscar aprender teoricamente primeiro. Porque não é natural pra você, Porque né? não é muito natural. Então, agora que você puxou essa coisa do não é natural, o que você consegue listar que é natural? Por exemplo, você olhando pra mim, são coisas que são muito naturais pra mim e você precisa de uma técnica pra conseguir replicar. Iniciar uma conversa, por exemplo. Que é uma coisa que pra mim é tipo, meu Deus, não Oi, iniciar tudo uma bem? conversa. Da onde você é? Pra onde você vai? Da onde você veio? O que você faz da vida? Pra mim era tipo assim, oi, tudo bem? Se a pessoa respondesse, tudo bem. O que você faz? Tal, morria a conversa aí. Eu não conseguia dar continuidade. Algo que é natural pra você. Que mais além disso? Hoje, de tanto treinar, eu consigo. E outra coisa, eu já vou atropelar o assunto aqui, a gente vai dar continuidade na lista. Mas, pra mim, fazer esse tipo de interação social, conversar, falar, blá blá blá, ok, eu me sinto energizada. Eu volto pra casa assim, tipo, nossa, que dia top. E você hoje, por mais que antes você não tinha essas interações sociais porque você era excluído ou você se excluía, hoje você consegue ter essa interação social. Mas como que você fica depois dessa interação social? A gente fez a jogatina sábado retrasado, certo? Sim. Ficamos até tarde da noite, certo? Certo. Eu só fui me recuperar na quinta-feira. Ou seja, Eu drena sua fico bateria. totalmente desgastado. Então esse lance aí que a gente ouve muito na internet da bateria social, é real mesmo então, né?
Se é real, não sei. Eu sei que é real pra mim. Pra você e pra maioria dos autistas, existe muito esse lance da bateria social. Tá, agora dando continuidade na lista. Então, coisas que são naturais pra outras pessoas que não são natural pra você. Primeiro, iniciar uma conversa. Segundo, não sei. Rigidez cognitiva. Ter flexibilidade. Então, até uma pessoa chegar e falar, olha, você tem um problema nisso. Sabe uma história que eu lembrei, tava lembrando esses dias atrás? É do Robertinho. Eu e o Robertinho é um, sei lá, você vai postar isso, mas Robertinho é um amigo que eu tinha quando a gente tava no show Gaku Rokunen, ele chegou, a gente foi pro Chugaku junto, fui pro Brasil, voltei e ele tinha mudado. Linda. Aí a gente fez um time de futebol, aí ele começou a fazer outras amizades e a gente brigou. Aí até esses dias atrás eu tava pensando, mas por que a gente brigou? Porque era um negócio assim, a gente simplesmente só se parou de se falar e a única coisa que me disseram é que eles ficavam me chamando de cuzão, que eu era muito cuzão, por isso não queria mais. Aí eu paro pra pensar, eu era esse cara tipo assim, ó, se não for do jeito que eu quero, não vai ser o quê? Em vez de você falar cuzão pro algoritmo não pegar, você podia falar cuzão! Outra cuzão! Mano. Por que só você pode ter pensamentos intrusivos? Tá. Tá. Os moleques falaram que você era cuzão. E aí? E eu não entendia. Isso eu quero dizer. Muitas coisas a gente só vai vivendo achando que a vida e todo mundo é assim. Ó, tá vendo? Era isso daí que eu falei antes da leitura social e que você falou que você não tinha. É isso faz parte da leitura social. Você está sendo cuzão, na sua cabeça você não tá. Mas as pessoas te acham cuzão. Sim, então, mas eu não discordei em nenhum momento disso. Você falou que não tinha dificuldade de entender como as pessoas estavam se sentindo, mas na real você tem. Não, mas quando eu era criança. Depois eu conseguia. Amor, hoje em dia você também é cuzão muitas vezes e você não percebe. Hoje em dia, graças a Deus, você pede desculpa depois. Mas na hora você não percebe. Dificuldade de leitura social, sim. É uma coisa natural pra gente, não é pra você. Iniciar uma conversa é natural pra gente, não é pra você. Não sei dizer o que é normal, o que não é. Porque eu sou todo não normal, anormal. É atípico, amor, é uma palavra mais politicamente correta. Você é esquisito, você é esquisito. Ai, meu Deus do céu. Por isso que eu tô falando, é difícil esse negócio. Porque eu tenho mais esse jeitão de sem frescura. Não, mas não tem problema. O que não pode é uma pessoa atípica falar desse jeito de uma pessoa atípica. Mas você é atípica, eu também não vivo falando que eu tenho parafuso a menos, que eu sou lelé da cuca. É meu espaço de fala. Trouxemos o apontamento dos problemas, trouxemos o que você fez no decorrer do caminho pra melhorar isso, trouxemos a sua leitura de hoje em relação a quem você era há um tempo atrás e agora podemos finalizar. E como podemos finalizar? Aqui fica a pergunta que não quer calar. Você já abordou isso antes, mas agora pra fechar aqui. Quando a pessoa se coloca nesse lugar de vítima da sociedade por ela ser uma pessoa atípica, a pessoa pode ficar nesse lugar mesmo e falar, ai, tadinha, tem problema, tem dificuldade, não consegue mudar? Ou existe sim formas de conseguir melhorar isso para que você tenha um funcionamento mais próximo normal de um funcionamento típico? Claro que não estamos aqui generalizando com isso, porque existem níveis muito diferentes de dificuldade, né? E o que você deixaria de lição, de dica, de ensinamento dentro da tua jornada para que outras pessoas que tenham a mesma dificuldade consigam fazer essa movimentação? Primeiro, a verdade. Você quer que eu fale a verdade sobre a possibilidade do TEA? Quer que eu fale a verdade? Uma pessoa que nem eu, que tinha dificuldade social, que não interagia, eu encontrei uma pessoa totalmente diferente, que é totalmente aberta, totalmente sociável, que eu não conseguia ser, mas aí é que tá o problema. No fundo, quem é desse jeito como eu era, não gosta de ser do jeito que é. E quando encontra alguém como você, a verdade é que você me salvou de viver uma vida miserável, uma vida de bosta. Mas o salvar não é, nossa, eu te amei e daí você mudou. Não, você me infernizou durante 10 anos falando, você tem potencial pra mudar. E isso gerou raiva, gerou ódio, gerou amor, gerou um monte de coisa. Mas fato é que se eu tivesse continuado lá quietinho no meu canto, muito provavelmente eu não teria evoluído. Então a realidade é que se você encontrar alguém que te estimule a ser diferente, você talvez consiga mudar. Agora, então de todas essas dificuldades que você citou, o que você poderia... Cara, 2 coisas que a pessoa precisa na vida: lucidez e coragem. Você tem que ter coragem pra ter lucidez de que eu não me encaixo porque não sei o que. Não, tu é esquisito, cara. Porque não sei o que, eu sou esquecida. E o seu chefe não tem obrigação de entender isso. Se você continuar assim, é rua.
entender isso, ter a coragem de olhar pra si e falar, não, eu sou um bosta, eu vou mudar. Mas precisa de ter coragem, lucidez, sabe? De enxergar isso verdadeiramente. E falar, nossa, essa mulher que só fica me enchendo o saco, que não sei o quê. Às vezes, cara, você tem muita coisa a aprender com ela. Tanto é que eu consigo hoje conversar com pessoas, porque quando eu falo, eu estudei, comecei a reparar. Eu comecei a reparar em quem? Em como você chegava nas outras pessoas, conseguia conversar, o que ela fala, essas coisas. Eu sou o seu objeto de estudo, então? Também. Ai, meu Deus. Então, se você tá me sentindo meio esquisito, tudo e tal, às vezes te falta coragem de falar, realmente eu sou esquisito e eu preciso de ajuda. É claro que não foi só se espelhando no meu comportamento, né? Teve a tua jornada aí de autoconhecimento. Claro. Por exemplo, Não começou com terapia, tá? Spoiler. eu tô gordo e preciso emagrecer. Cara, eu só conheço um caminho pra você emagrecer sem remédio, sem cirurgia, sem nada. Obsessão. É você, muitas vezes que nem eu fiz, de subir na escada lá da academia e falar, eu só saio daqui depois que eu desmaiar. E desmaiar. Ai, mas aí os psicólogos ficam doidos. Não, isso aí tá errado, não sei o quê. Mas era o que eu tinha. É o seu funcionamento, né? É 8 ou é 80, não tem meio quando eu quero aprender a guitarra, uma música, eu sou daqueles que fica 3 horas subindo e descendo escala e foda-se, é isso que eu tenho que fazer e é. O nome disso é rigidez cognitiva. Talvez mas pra mim só funciona desse jeito. Eu não consigo pegar uma dieta balanceada e fazer por 2 anos esperando perder 60 quilos. Não, eu quero perder 60 quilos em 3 meses e foda-se, eu vou desmaiar numa esteira. Ah, mas tá errado, eu sei. Mas é o jeito assim que você funciona. Tá, e além da questão da obsessão, quais foram as outras coisas que você encaixou aí na tua vida? Posso falar? O quê? Leitura. Mas isso aí vem só com a maturidade. Mas antes então de chegar na leitura, o que mais você precisou pra chegar no autoconhecimento? Terapia, remedinho, aceitação? É porque assim, depois que eu emagreço e começo a esse processo de tentar socializar mais, que nem quando eu falo que você me salvou de uma vida miserável, o João me salvou de uma vida sem responsabilidade. E quando ele nasce e esse chamado pra responsabilidade vem junto, você começa a perceber que você é 2 vezes bosta. Porque você começa a reparar que pra um pai de família responsável te falta muito. Te falta muito não, me faltava muito, né? Às vezes a pessoa tá lá tranquila e fala, não, foi suave. Pra mim não foi. Então várias coisas eu precisei ajustar. E foi por causa do João. Então a necessidade de estudar sobre finanças, e a necessidade de me comportar como homem, de provedor, de trabalhar, isso aí o João trouxe pra mim. Ah, mas nem todo mundo é assim, eu sei. Então, mas isso é mais falando do seu desenvolvimento pessoal. Sim. Eu tô falando da sua divergência. O que você fez Então, só que eu não consigo desassociar as duas coisas. Uma coisa puxou a outra. É tipo porque isso. eu não consigo. Aí é que entra nossas questões, Giovana. Eu não consigo olhar e falar, isso daqui eu tive dificuldade por causa do TDAH. Ah, porque eu sou assim, porque... Não, eu simplesmente sou assim. Como é que eu entendo o meu processo de evolução? Eu entendi que eu me comportava de um jeito, seja lá por qualquer motivo. Eu preciso dar um jeito nisso. É com remédio? Se eu vou tomar esse remédio. Ah, é trabalhando mais? Então eu vou trabalhar mais. Então eu não me apego muito no... Se eu tenho TEA, então eu preciso fazer terapia pra desenvolver tal coisa. Não, eu mesmo já faço o diagnóstico. Eu preciso melhorar tal coisa porque isso me deixa ruim. Amor, eu entendi tudo isso. Então eu não consigo perceber essa separação que você quer que eu faça. Tá, a separação que eu quero que você faça é o que você amadureceu dentro de você que te ajudou a chegar nesse ponto de consciência. Porque veja só, se você não tivesse aceitado tratamento, por exemplo, você não teria buscado saber mais sobre o teu funcionamento, que talvez o remédio poderia te ajudar. Leitura. A leitura te fez entender que você era um bosta, como você mesmo disse. Então, essas foram as ferramentas que você usou para conseguir melhorar. Nossa, a Igreja Evangélica Cristã de Kaçugai. Pois é. Oxi. O que eu tava falando mesmo? Ah, tá. Então, as ferramentas nesse tempo, quais foram as principais ferramentas? Eu, olhando pra você, eu entendo tudo isso aí que você falou. O João, você olhar pra você mesmo e falar, eu sou um bosta, eu preciso mudar. Mas ninguém acorda e pensa assim, eu sou um bosta, eu vou mudar. Tem muita coisa que acontece no decorrer desse tempo. E pra você estar suscetível a aceitar isso, você teve que se reconhecer. Pra você se reconhecer, você teve que ter consciência. Quando que você encontrou essa consciência? Isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Foi através do quê? O que te levou a ter curiosidade de entender o teu funcionamento e que o teu funcionamento era divergente, que você precisava mudar certas coisas pra se encaixar? É isso. Eu, olhando pra você, teve a questão da autoestima, do emagrecimento, que foi uma virada de chave, sim, mas você ainda era carrancudo, egoísta. Aos pouquinhos, depois teve o João, você foi amadurecendo mais. Pra mim, a virada de chave na nossa vida, no geral, não só você, eu também, foi quando a gente começou a buscar ajuda médica e quando a gente começou a terapia. A terapia fez muito mais diferença pra mim do que pra você.
pra você ajudou e tudo tal ali no começo, mas eu acho que pra mim foi uma virada maior. Mas eu acho que depois que a gente começou a aceitar a ajuda médica, a gente passou a querer entender mais sobre o nosso funcionamento, essas coisas foram vindo aos pouquinhos. Você começou a se medicar, começou a conseguir ler um livro. A leitura te trouxe muito mais clareza a respeito da vida. A filosofia, principalmente, é a minha leitura de você. Agora, eu tô falando balela? Ou você acha que é isso mesmo? Ou não faz sentido na tua cabeça, é isso que eu tô falando? Você vai cortar, né? Sim. Aqui divide duas coisas pra mim. Pra mim, eu tenho que ter previsibilidade. É essencial eu tenha previsibilidade. Quando a partir do momento que você liga uma câmera e fala, desenrola, desembucha, fala, eu não sei nem aonde vai dar, não sei se você... Porque assim, quando você me faz uma pergunta, você pode dar uma resposta técnica, emocional, ou só pra fazer, não sei qual das linhas. Aí é que entra também na minha cabeça. A forma como eu capto hoje o que eu devo, como é que eu devo desenvolver uma conversa, é saber primeiro se as minhas respostas vai ser técnica ou emocional. Eu não sabia que ia ter que terminar com dá um feedback aí e incentiva as pessoas. Senão eu já teria jogado menos emocional, colocado um pouquinho mais de técnico. Tá vendo? Eu sou esquisito. Eu preciso dessas informações no começo pra desenvolver bem, senão fica essa merda. Tá bom, eu não vou mais... Lucidez e coragem. Lucidez pra enxergar a vida como ela é e coragem pra você correr atrás e buscar ajuda. Se você quiser buscar ajuda, minha querida esposa está aqui pra te ajudar. Isso? Você tava tão falativo alguns segundos atrás e aí de repente você vai cortar desse jeito? Você não consegue fingir que você não tá puto, né? Pra mim,